Olá a todos e todas, meu nome é Carlos Alberto Gonçalves Júnior, eu sou professor da graduação e do mestrado em Economia da UniOeste Toledo. Vou falar para vocês hoje de forma bastante rápida, resumida, da análise de insumo-produto, que é o meu objeto de pesquisa. Lembrando que esse é mais um projeto do Núcleo de Desenvolvimento Regional da UniOeste Toledo. Bom, então o que é a análise de insumo-produto? A análise de insumo-produto é um método desenvolvido pelo Leontief, que foi prêmio Nobel de Economia em 73. A gente pode usar a análise de insumo-produto tanto para países, no caso o IBGE publica a matriz de insumo-produto nacional aqui no Brasil, porque nós estimamos nossas contas nacionais pelo System of National Accounts de 2008, de 2010 para cá a gente vem usando esse sistema. E o que a gente registra nessa matriz? Basicamente, toda a renda produzida, distribuída e gerada dentro do país. Então, a gente pode construir matrizes de insumo-produto tanto para o país, ou seja, uma única região, quanto para regiões subnacionais ou até matrizes mundiais, considerando um sistema interregional, que nós vamos falar um pouquinho aqui também. Bom, então só para nós entendermos o funcionamento da matriz de insumo-produto. Imagine uma economia que existisse apenas dois setores, o setor 1 e o setor 2, como no nosso exemplo. Então, vamos imaginar aqui que o setor 1 seja a agricultura, certo? A agricultura, para produzir, tem que comprar da própria agricultura, que é o próprio setor 1, e do setor 2. Vamos dizer que seria a indústria, o setor 2. Certo? Então, na linha nós temos os setores vendendo, então a agricultura vendendo para a própria agricultura e vendendo para a indústria, e nas colunas nós temos os setores comprando. A agricultura comprando da própria agricultura e comprando da indústria. Certo? O que nós temos também, essa nossa coluna Y é o que a gente chama de coluna de demanda final. Quem são os elementos da demanda final? As famílias, o consumo das famílias, né? As exportações, os gastos do governo e os investimentos, público ou privado. Na coluna X aqui, vocês podem notar, nós temos o que nós chamamos de valor bruto de produção, certo? Então, se você olhar no total da coluna X aqui, né, e a linha do valor bruto de produção, você vai ver que nós temos os mesmos valores, ou seja, o sistema está em equilíbrio. Né? Tudo que todo mundo vende é igual a tudo que todo mundo compra naquele ano, naquele país. Interessante a gente entender que a matriz de insumo-produto, então, é um sistema que dá um registro do que aconteceu no país, nesse caso, naquele ano. Temos também aqui a linha do valor adicionado, né, que é todo o valor que é adicionado durante o processo produtivo, certo? E algumas matrizes também trazem uma conta satélite, que a gente chama aqui de emprego. Então, como funciona isso? Imagine que para a agricultura produzir, ela tem que comprar insumos, certo? E depois ela tem que vender os seus produtos. Vamos imaginar, então, nosso setor 1, agricultura. Imagine que houve um choque exógeno ao sistema, ou seja, um choque lá na demanda final. Vamos imaginar que o que seria um choque exógeno? Por exemplo, uma mudança na legislação das exportações. Imagine que houve um incentivo às exportações através de uma legislação. Então, a agricultura passa a ser mais demandada, ou seja, nós iremos exportar mais. Para ela exportar mais, ela tem que comprar mais insumo. Para ela produzir mais, ela tem que comprar mais insumo. Tanto dela mesma, quanto do nosso setor 2, que nós chamaremos aqui então de indústria. Certo? Quando ela tem que demandar mais da indústria, a indústria também no nosso sistema é uma compradora. Então, para a indústria produzir mais, ela terá que comprar mais insumos também, inclusive da agricultura, que, por sua vez, para produzir mais, terá que comprar mais da indústria e assim sucessivamente. Então, nós teremos vários loopings de produção, dado um choque exógeno inicial. A economia vai sair de um ponto A e depois de todo esse processo de looping, esses loopings vão ficando cada vez menores e a economia, então, caminha para um momento B, por exemplo, um novo estado estacionário, certo? Então, nós temos uma estática comparativa. Nós temos o momento A, o choque e o momento B. O que é interessante na análise de insumo-produto? Essa característica de equilíbrio geral. Ou seja, um choque que ocorre inicialmente de uma variável sobre um setor, ela também considera os rebotes desse setor sobre os outros setores. Isso é uma característica dos modelos de equilíbrio geral.
Enquanto que nos modelos de equilíbrio parcial, por exemplo, os modelos econométricos, a gente só analisa o impacto que uma variável, por exemplo, explicativa tem sobre uma variável dependente. Nós não entendemos o rebote dessa variável dependente nas variáveis explicativas. Então, por isso que é um sistema de equilíbrio parcial. Eu não vou falar muito da álgebra do sistema aqui para vocês, mas o que nós podemos calcular? Por exemplo, esses multiplicadores de produção, que é essa linha que está logo abaixo aqui no sistema de vocês. Ó. Esses multiplicadores de produção, eles estão dizendo, a gente pode calcular através de álgebra matricial, que eu posso falar num outro momento com um pouco mais de tempo, a gente vai conseguir dizer, então, que para cada R$1 que aumenta o consumo lá na demanda final, nós temos, então, também o impacto no sistema como um todo de R$1,52. Por que esse impacto no sistema como um todo é maior do que o inicial? Por causa exatamente desses loopings de produção que geram multiplicadores. Certo? E aí nós podemos calcular, por exemplo, isso para os empregos. Então, para cada R$1 que aumenta a demanda final de um determinado setor, aumenta 0,44 empregos na economia como um todo, no caso aqui do setor 1 da agricultura. Bom, esse sistema de uma única região, ele tem algumas limitações. Por quê? Imagine um país tão desigual como o Brasil. Então, os setores, eles estão distribuídos espacialmente em estados diferentes, em regiões diferentes. Então, toda vez que existe um choque numa determinada região, esse choque não é transmitido apenas por setores, mas também é transmitido através das regiões. Por isso que é um método muito interessante para a gente estudar economia regional, certo? Estudar principalmente a interdependência regional. Talvez seja o principal método, ou um dos principais métodos, para a gente estudar a interdependência entre as regiões. Ou seja, quando uma região cresce, qual o impacto que ela gera nas outras? Né? Usualmente, alguns métodos de análise regional, eles olham a região praticamente como uma ilha. Eles não conseguem entender que quando uma região cresce, ela causa impacto nas outras, e quando as outras regiões crescem, elas causam impacto na região inicial. Então, como analisar isso em termos interregionais? Bom, então tem aqui um sistema também com apenas duas regiões. Vamos imaginar, então, aquele sistema de equilíbrio, aquele sistema nacional, né, de insumo-produto, vamos pensar agora nele aqui como interregional. Imagine que nós pegamos aquele sistema e abrimos em duas regiões, certo? Nós teríamos os mesmos elementos, só que quando aumenta, por exemplo, a demanda na região L, a demanda final aqui na região L, ela vai causar impactos dentro da região L, onde houve o aumento da demanda, só que essa região L vai comprar insumos talvez na região M. Então, nós também vamos entender aquele 1,52 de multiplicador de produção que eu disse, ele não vai ficar todo dentro da região onde houve o impacto de demanda inicialmente. Ele vai ser distribuído para as outras regiões a depender do fluxo de comércio que existe entre as regiões. Então imagine que aumentou a demanda pela agricultura no Paraná, mas a agricultura do Paraná compra seus insumos, por exemplo, na indústria de São Paulo, certo? Então, compra os maquinários agrícolas, por exemplo, na indústria de São Paulo. E a indústria de São Paulo, para produzir, vai ter que comprar, a indústria de maquinários agrícolas de São Paulo, para produzir, vai ter que comprar, talvez, metalurgia lá em Minas Gerais, né? Então, isso vai ser distribuído no espaço, esse choque, e esses loopings de produção vão ser distribuídos no espaço, e através desse modelo a gente consegue entender quem que vai, o quanto o quanto do multiplicador de produção vai ficar distribuído em cada um dos estados. Né? E isso também para emprego e tudo mais. Certo? Então, isso seria um sistema de insumo-produto interregional. Então, a gente pode fazer, através da análise de insumo-produto, análise de impacto, calculando os multiplicadores de produção, a parte que fica intrarregional, ou seja, aquilo que fica dentro da região e aquilo que transborda para as outras regiões. A gente pode calcular isso para emprego, para renda. Né? A gente pode calcular os índices de ligação para trás e para frente para entender de quem que qual o meu impacto, quando eu cresço, qual o meu impacto na economia, como demandante de insumos, ou seja, as minhas ligações para trás, e como ofertante de produtos, ou seja, as minhas ligações para frente. Né? E entender essa palavra-chave do sistema
interregional de insumo-produto quando a gente faz uma análise de regiões, que é a interdependência regional. É entender o efeito ou o impacto de uma região sobre a outra, certo? Além disso, quando a gente tem 2 ou 3 matrizes para uma mesma região, a gente consegue fazer análises estruturais, ou seja, entender como a estrutura produtiva da região foi alterada ao longo do tempo, né? Então, é o que a gente chama de mudanças tecnológicas ou mudanças na estrutura de demanda final ou no volume da demanda final, né, de um momento no tempo para o outro, né? Isso também é muito interessante de analisar. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção e pedir que curtam o nosso canal do YouTube do nosso Núcleo de Desenvolvimento Regional da UniOeste. Está aqui o meu e-mail e para aqueles que quiserem entrar em contato, um abraço a todos e até a próxima.